Bom dia, galera. Antes de começarmos o assunto de hoje, resenha, eu quero falar para vocês das questões da semana passada, as respostas. Então, vamos lá. Primeira pergunta veio o seguinte: qual seria o tema do artigo? O tema do artigo é sobre o sistema de cotas, né? Do artigo de opinião. Aí a outra pergunta é, no primeiro parágrafo, o que a autora procura introduzir? Olha, a autora procura apresentar o que o sistema de cotas pode provocar em questão de uma injustiça social, enfim, do início ao fim, a autora ela se posiciona contrária ao sistema de cotas. Então, ela faz uma apresentação sobre o sistema de cotas, já denegrindo o sistema de cotas. Tá? Ela não prefere não falar positivamente da lei. Então, a posição dela não é favorável. Tá? Então, essa é a resposta. Se você respondeu qualquer coisa parecida, acertou. Bom, a terceira, que variedade da língua ela usou? Ela usou, como todo articulista, usa a norma padrão, e tem que ser a norma padrão, uma vez que é um artigo que pode ser publicado em jornal ou em revista. Então, é a norma padrão que se usa. Na quarta pergunta, identifique no segundo parágrafo o ponto de vista. Bom, segundo a autora, o sistema de cotas estimula o preconceito racial e o preconceito social. Óbvio, né? Quinta, para a autora, o sistema de cotas fere um princípio. Aí essa questão vem dividida em item A e B. Item A vem assim, identifique o princípio. Qual é o princípio? O princípio é de que todo cidadão, qualquer cidadão, tem os direitos iguais, seus direitos iguais. Isso a Constituição prevê. Ponto final. E o item B qual é a posição dela em relação a esse problema, a essa questão. A posição é negativa, já que o sistema de cotas e as suas consequências fere exatamente a esse princípio moral, de que todo cidadão tem os seus direitos iguais, garantidos por lei. Bom, a sexta pergunta diz assim, para fundamentar seu argumento, a autora se reporta a uma situação que ocorria no passado. De que se trata? Foi o seguinte, durante um bom tempo, quando existia o vestibular, chamado vestibular unificado, que era organizado pela Fundação Sesgran Rio, existia uma chamada Lei do Boi, e ela cita a questão da Lei do Boi na sua argumentação, do seu artigo. A Lei do Boi foi uma situação semelhante ao sistema de cotas e que não deu certo por haver fraude, né, principalmente. E dizia o seguinte, que o aluno, ou melhor, o candidato que tivesse um sítio ou uma fazenda, teria mais facilidade, veja só, teria mais facilidade de conseguir uma vaga no curso de medicina veterinária ou de agronomia, ou de engenharia agrônoma, né? Quer dizer, ou de técnico, ou de zootecnia. Então, e aquele aluno, ou aquele candidato que, por acaso, tivesse estudado mais, mas não tivesse o sítio ou a fazenda, quer dizer, perderia a vaga para o camarada que estudou mais ou menos, ou estudou quase nada, e só porque tinha um sítio ou uma fazenda, né, conseguiria a vaga mais facilmente. Foi algo que, na época,
criou-se uma polêmica tremenda. Bom, e que bom que isso acabou, né? Ou, como ela mesma diz no artigo, a lei do boi foi para o brejo. Que bom, né? Sétima questão, para a autora, quem são as vítimas do sistema de cotas? São exatamente aqueles que são oficialmente menos capacitados e os que se dedicaram aos estudos. Essas são as principais vítimas. Bom, então, se você respondeu essas questões assim, mais ou menos parecidas, porque não tem como ser exatamente iguais as respostas, deixe como elas estão, são as suas respostas. Muito bem, a aula de hoje fala sobre resenha. Alguns autores chamam de resumo crítico, porque a resenha é uma crítica que se faz a uma referência. Qual é a referência? É uma obra. Que tipo de obra? Pode ser um capítulo de uma novela, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma exposição de arte, pode ser um show de um cantor, pode ser uma peça de teatro. Tudo que diz respeito à cultura em geral, né? O que se faz a crítica desse objeto cultural é a resenha. Bom, e aí a resenha se divide basicamente nessas partes aqui, que você está vendo. O primeiro parágrafo, vamos dizer assim, esse primeiro parágrafo ele pode ser primeiro e o segundo. Alguns articulistas fazem isso, colocam a resenha no primeiro e o segundo parágrafo como a introdução, a apresentação do objeto que eles estão resenhando, tá? Mas, basicamente, é isso aqui. O primeiro que você faz é a apresentação. Aí você, por exemplo, se for um filme, você coloca a ficha técnica aqui, você diz quem é o diretor, os principais atores, se esse filme recebeu alguma premiação, em que lugar ele foi gravado, quais países participaram da produção desse filme, porque às vezes não é só um país, às vezes é um filme, mas produzido por 2 países, isso pode acontecer, né? Então são aspectos gerais e técnicos, e aspectos técnicos da obra, do livro, do filme, enfim, né? Do objeto que está sendo ali resenhado. Bom, no segundo parágrafo, olha só, o segundo e o terceiro parágrafo, eles vão fazer a argumentação, e essa argumentação é sobre o livro ou o filme, qualquer que seja, né, do que ele está falando, por que vale a pena esse livro ou esse filme ser assistido. São aspectos positivos e negativos dessa obra. Veja só, aspectos positivos e negativos. Você não vai fazer uma resenha e vai ali descer a lenha naquele objeto cultural, seja filme, seja romance, um livro, às vezes é um best-seller, né? E você ali vai falar mal daquilo ali. Não fica bem. Você vai apresentar ali pontos positivos que existem e pontos negativos que também existem em qualquer obra artística. Isso acontece. Bom, e no quarto e último parágrafo, você vai dizer por que vale a pena constatar aquela obra artística. Se é uma exposição de arte, vale a pena você ir lá para ver quais telas estão sendo expostas? Se é uma peça teatral, vale a pena assistir a essa peça teatral? Na conclusão, alguns autores
até fazem assim como que um convite a você participar daquele momento, seja lá qual for, um filme, essa peça teatral, um show. Aí, muitos até, por exemplo, quando vão fazer uma resenha de um show, do início ao fim, dependendo, né, se for fã de determinado cantor, do início ao fim, ele só vai falar bem do cantor. Também não é pecado, não. Isso acontece. Por isso, alguns autores também falam de 3 tipos de crítica. A crítica elogiosa, né, que o camarada, do início ao fim, só vê os aspectos positivos. A crítica que é negativa, né, e aí ele, do início ao fim, ele desce a lenha naquele objeto artístico que ele está resenhando. E a crítica construtiva, em que ele apresenta os pontos que ele considerou negativo, mas ele mostra ali no texto caminhos que podem ser a solução para melhorar aquele objeto artístico. Tá certo? Queridos, eu estou indicando para a atividade um texto e você vai encontrar esse texto na parte de baixo da videoaula, tá? Na descrição, tá? Vem lá embaixo, na descrição do link. Aparece lá embaixo, aí você clica lá, você vai ter o texto e você vai fazer atividade sobre esse texto. E também mais alguma coisa que você vai encontrar lá na plataforma. E na semana que vem, eu vou fazer que nem fiz agora, vou te dizer quais são as respostas dessa tarefa. Um abraço, até lá!